A minha bebê ficou super assada e isso causou uma grande confusão. Eu sou empresária e o meu ex-marido também. E quando a minha filha era bebê, eu costumava cuidar muito dela. Fazia aquele papel, a divisão em casa era aquela mais, sabe, que eu cuidava mais dela e ele trabalhava mais, né? Embora eu também trabalhasse. Mas a maior parte do tempo eu tava com ela. Tínhamos babá, porque precisava trabalhar, mas era de segunda a sexta-feira. E sempre eu tava com ela também, eu tinha os horários mais flexíveis. Ele sempre trabalhou muito, sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, não tenho do que reclamar quanto a isso, não tenho o que falar quanto a isso, ele sempre foi muito trabalhador, muito responsável com o trabalho e tal. Mas ele não era aquele pai que fazia muito as coisas com a criança, assim, de cuidado mesmo, né? Tudo era eu, trocar a fralda, dar banho, botar pra dormir, essas coisas eram tudo eu. Ele me ajudava, né? Digamos assim, aquele papel daquele pai que ajuda. E aí teve um dia que eu precisei sair. Eu acho que eu tinha saído para trabalhar, para fazer alguma entrega, alguma coisa assim. E ele ficou com a minha filha, que era uma bebê, ela ainda não tinha nenhum ano. E aí, nesse meio tempo que eu saí, eu passei assim, mas eu passei assim muito tempo fora de casa. Foi tipo assim, eu deixei ele com ela de manhã e voltei fim da tarde, foi alguma coisa assim. Eu sei que eu passei muito tempo fora e ele ficou responsável pela criança. E o que é que tem, né? Era pai, não tinha problema nenhum. Ele, não é que ele não sabia trocar uma fralda, não é que ele não sabia dar um banho, não sabia dar leite, dar comida, enfim. Era que eu fazia porque quando estávamos eu e ele, quem fazia era eu, entendeu? Mas ele sabia fazer, ele podia fazer, não tinha problema nenhum. Era filha dele e ele ficou com a criança. Ok, normal. E eu fui. Tá bom, passei o dia e tal. Quando eu voltei, minha filha estava dormindo. E quando eu fui vê-la, eu vi que ela estava de cocô. E ele me disse que tinha deixado ela dormir de cocô. Não é que ela, enquanto dormia, ela fez cocô. Ela não era bebezinha assim, recém-nascida, não. Ela já tinha meses, só que ela ainda não tinha um ano. E ele deixou ela dormir de cocô. Sabe? Eu sei lá quanto tempo que ela já tava de cocô, né? E nessa falta de troca de fralda, né? Nessa falta de noção dele, né? De não ter trocado a fralda da criança e ter deixado ela dormir de cocô, ela passou ali muito tempo, porque quando eu cheguei ela já tava dormindo há muito tempo. Então, eu não sei ali quanto tempo se passou, eu sei que ela passou muito tempo em contato com aquele cocô ali na fralda. Aí a gente sabe que bebezinho, principalmente bebê, quando ainda tá nessa fase assim de bebê, tem essas fezes mais ácidas que em contato com a pele vai causando o quê? Vai causando uma assadura, né? E aí, eu falei pra ele porque que ele tinha deixado ela dormir de cocô e tal. Ele falou, não, porque eu não quis trocar. E assim, deu uma desculpa lá que não tinha pé nem cabeça. Não trocou, no fim das contas ele não trocou, ele não quis. Ele não quis trocar, entendeu? Simplesmente, ele não se importou. E deixou a menina dormir de cocô. Eu sei que quando eu fui olhar, que eu fui tirar, a menina estava completamente assada. Mas assim, tava uma assadura horrível, horrível. Que ela ficou ali muito tempo. E aí eu disse, meu Deus do céu, ali eu já fiquei louca, já fiquei irritada, porque quem é que não ficaria irritada? Fiquei super irritada, e aí eu falei pra ele, você vai fazer o seguinte, vá na farmácia e compre essa pomada. Eu disse a ele, é uma pomada específica. Por quê? Porque eu sabia que essa pomada, ela tinha, imagine que é assim, tem a pomada A, é uma pomada normal. A pomada B é a pomada A com mais alguma coisa que faz ela ficar mais forte. Então, a pomada A era para você usar no dia a dia. A pomada B era para o tratamento de assadura, especificamente. E tinha uma pomada C, que era uma genérica da pomada A. Ou seja, era a mesma coisa da pomada A, né? Só que mudava porque era um genérico, não era a pomada em si. Mas ela não era genérica da pomada B. Ela não tinha aquele a mais, aquele extra, que era justamente para o tratamento da assadura. Então eu disse a ele,
compre a pomada B. Não compre a pomada A. É para comprar a pomada B. Ok, ele saiu e foi lá. Só que o que acontece? A pomada A tinha um valor. A pomada B tinha um valor mais acima. E a pomada C, por ser genérica da pomada A, ela era mais barata do que a pomada A. Então, de todas, a pomada B era mais cara. Mas só que nessa situação, eu precisava de qual? Eu precisava da pomada B. Não, independente de que fosse mais caro ou mais barato. Graças a Deus, era um valor que a gente podia pagar. E aí, ele foi na farmácia. E eu fiquei lá com a criança e fui dar banho, tudo, né, pra limpar. Ela já tava, nesse meio tempo, ela já tava chorando horrores, porque estava com a pele assada. E qualquer coisa que você faz numa pele assada, que é, né, vai doer, vai incomodar. E num bebê vai incomodar mais ainda, né? Então, assim, foi aquela questão de tirar a fralda, limpar aquilo ali, porque você não pode simplesmente, tem que limpar, né? Doendo ou não, você tem que limpar com o maior cuidado, com o maior carinho, mas dói, mas machuca, arde. E ela tava chorando muito e eu já tava desesperada também naquela situação, porque eu era mãe de primeira viagem e mesmo que não fosse, né? Você vê o seu bebê chorando por uma dor que ele tá sentindo real, você sabe que aquilo ali dói, que aquilo ali machuca, lhe parte o coração, né? Então assim, eu já tava ali desesperada, estressada, irritada, eu tava assim, tipo, meu Deus do céu, como é que a pessoa faz um negócio desse? Como é que a pessoa deixa a sua própria filha, bebezinha, passar por uma situação dessa? Que custa trocar uma fralda? Então assim, eu tava assim, no topo da minha ira. Ainda não tava, na verdade, ainda não estava no topo da minha ira. Mas enfim, dei banho nela, tirei aquilo ali, limpei com água morna e tal, com maior cuidado. E enquanto isso, ele tinha ido na farmácia, que não era longe da nossa casa. E aí ele voltou. Quando ele voltou, eu tava lá esperando pra trocar ela. E aí ele chegou com a pomada C. Ele não chegou com a pomada A, que era a original normal. Ele não chegou com a que eu pedi, que era a pomada B, que era o tratamento para a assadura. E ainda chegou com a pomada C, que de todas era mais barata. Ah, porque a mulher da farmácia disse que era a mesma coisa. Gente, nessa hora, eu errei por ter feito o que fiz, mas eu me descontrolei. Eu simplesmente me descontrolei. Eu voei no pescoço dele. Eu bati nele, eu rasguei ele todo, eu rasguei a roupa dele todinha. De ódio que eu fiquei, eu bati nele, de tudo. Ele ficou só tentando me segurar, né? Ele não veio pra me agredir. Ele nunca foi essa pessoa também. E eu também nunca fui essa pessoa. Mas naquele momento eu fiquei cega de ódio, porque eu vi que ele tava ainda querendo economizar. Ele quis economizar. Ele não é que não tinha a pomada, ele escolheu não levar. Entendeu? Ele escolheu que ele não iria levar aquela pomada, que ele iria levar outra. Meu Deus do céu, eu sei que eu bati tanto nesse homem, eu rasguei ele todo, eu unhei ele, eu rasguei a roupa dele, foi uma confusão. Por ali nessa loucura, a minha filha tava no berço, lógico, não tava, né? Ele conseguiu me segurar, né, pra eu não me exaltar mais, mas ele conseguiu, né, me segurar ali, eu me acalmei, voltei ao normal, tentei me regular ali. E aí, parei de bater nele. Consegui me acalmar um pouco, mas assim, me acalmar de bater nele, né? Parei de bater nele, mas não me acalmei, eu estava puta da vida ainda assim. E gritei com ele, você vai agora comprar outra pomada, tal, porque eu não vou passar isso não vai fazer nada, não sei o que lá. Enfim, foi uma confusão, uma gritaria. Ele ficou com medo, lógico, né? E aí ele foi lá na farmácia comprar outra pomada, porque não é possível uma coisa dessa. Aquela pomada, ela não é que a pomada era ruim, só que ela não ia tratar a assadura, que estava muito feia, vocês não estão entendendo. Tava muito feia, a menina tava em carne viva, entendeu? Assou muito, ela passou muitas horas com aquela fralda de cocô. Além de cocô, tinha xixi ali também no meio, né? Porque a criança, que passou muitas horas com a fralda, ela não vai fazer só cocô
ela também fez muito xixi. Então ela ficou ali muito tempo. Então ela tava assim numa situação terrível. Por isso que eu tava tão desesperada. Não era uma simples assadura, uma coisa que começou a assar, começou a ficar machucada. Não, tava muito machucada. Ela estava muito machucada. Então ele na mesma hora ele trocou de roupa. Ele trocou de roupa porque ele não podia sair daquele jeito, todo desmantelado. E aí ele voltou na farmácia para comprar outra pomada. Resultado, usei a pomada, passou 2 dias no máximo, a menina já estava ótima, porque a pomada era para isso. E depois disso, isso nunca mais aconteceu. Isso nunca mais aconteceu. Obviamente que depois, assim, passou, eu pedi desculpa a ele pela minha reação, mas eu deixei claro para ele que eu reagi daquele jeito pelas coisas que ele fez, sabe? Porque ele realmente, ele despertou uma fúria em mim que eu nem sabia que eu tinha. Que eu fiquei com tanta raiva, com tanto ódio por causa de uma coisa daquela, porque eu achei assim um absurdo. E é um absurdo você deixar uma criança passar por essa situação porque você não quis trocar uma fralda. Isso não existe, minha gente. Você não é, o pai, ele não é um ajudante da mãe. Ele é o pai. Do mesmo jeito que a mãe não é ajudante do pai, ela é mãe. Entendeu? Todos têm as mesmas responsabilidades. Então, assim, eu falei pra ele que ele tinha me despertado meu pior lado, porém que eu estava errada em tê-lo agredido, né? Pedi desculpas por isso. Mas pronto, ele não ficou com raiva, assim, ficou chateado um pouquinho, mas ele não ficou com raiva, ele entendeu que eu me descontrolei por algo que ele tinha feito, ele também me pediu desculpas, ele também se sentiu mal. E pronto, essa história passou, a gente ainda continuou casado por um bom tempo, mas enfim, não deu certo mais, depois de muitos anos a gente se separou, mas a minha filha ficou bem, depois disso ela nunca mais teve esse tipo de assadura causado por excesso de tempo de fralda, né? Teve assadura normal, como qualquer criança tem, que realmente a pele tá um pouco mais fragilizada, às vezes a pele tá um pouco mais sensível, e aí começou a assar, mas assim, daquela forma, daquele nível, nunca mais aconteceu. Ele também nunca mais fez isso. Foi um santo remédio. No fim das contas, foi um remédio. E aí, pronto. E a gente, depois, um pediu desculpa pro outro e a vida seguiu. Mas foi um caos. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. A história de hoje não é minha, tá? É a história de uma pessoa, amiga minha, que me deixou, que me autorizou a contar essa história aqui. Realmente, na altura, foi uma loucura. Ela contou pra gente quando isso aconteceu. Embora a gente ficou assim, meu Deus, que loucura! Né? Ao mesmo tempo, é porque mãe, você tenta se colocar no lugar da outra, né? E quando acontece uma situação dessa, realmente eu acho que é difícil às vezes você se controlar, né? Quando já vem um caminhão de coisas acontecendo, às vezes você explode. Não estou dizendo que foi certo, né? De forma alguma, a gente não pode agredir as pessoas. Mas pronto, né? Passou, eles se entenderam, isso nunca mais voltou a acontecer e a vida seguiu. E é isso. Mande sua história também para eu contar aqui no canal. É nesse e-mail que vai passar aqui agora. Ou então você pode me mandar também pelo direct do meu Instagram, que é @maternipapo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem, se inscrevam no canal. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!